Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa questão que corresponde à questão de número 17 do capítulo 23 do volume 3 do livro Fundamentos de Física do Resnick Halliday, nona edição. Essa questão corresponde a uma questão dentro do capítulo de Lei de Gauss. A questão 17 diz o seguinte: uma esfera condutora uniformemente carregada com 1,2 metros de diâmetro possui uma densidade superficial de carga de 8,1 microcoulomb dividido por metro quadrado. Determine, item A, a carga da esfera e item B, o fluxo elétrico através da superfície da esfera. Então, o esquema do problema é como dado abaixo. Temos uma esfera condutora de raio Rzinho, que a questão nos fornece o diâmetro, então o raio é diâmetro dividido por 2, que nos dará um raio de 0,6 metros. E essa esfera condutora tem uma densidade superficial de carga de 8,1 vezes 10 elevado a menos 6, né, o micro aí, coulomb dividido por metro quadrado. Então a questão pede a carga da esfera, e para tal utilizamos a definição de carga, densidade de carga superficial, que é a carga pela área, e com isso encontramos a carga da esfera. No item B, a questão pede o fluxo elétrico. Para tal, utilizamos a lei de Gauss. Ok? Então, é uma questão relativamente simples e que é dada apenas pelo uso de definições. Então, vamos lá. Então, para resolver o item A, partimos da definição de carga superficial, né? No caso do presente problema, trata-se de uma esfera condutora e a área é justamente 4πr², né? A área superficial da esfera. Então, temos que a densidade de carga superficial é a carga pela área e, no caso, a área é o 4πr², como eu acabei de falar. E aí, como a questão pede a carga da esfera, o que precisamos fazer é apenas isolar aqui a carga, né? Então, a carga vai ser sigma vezes 4πr². Então, assim, a carga da esfera vai ser 4πr² de sigma, na equação número 2. Então, o que fazemos agora é apenas substituir o valor do sigma, dado por 8,1 vezes elevado a menos 6, e o valor do R, dado de 0,6 metros. Então, a gente substitui os dados da questão e encontramos, daqui é só substituir, né, o raio por 0,6 e o sigma pelo 8,1 vezes 10 a menos 6, e nós encontramos uma carga de aproximadamente 3,7 vezes 10 elevado a menos 5 coulombs, ok? E com isso nós respondemos o item A, então destacando que o único conhecimento necessário é a definição de carga superficial, que é carga sobre a área, tá certo? No item B pede o fluxo, né? Então, no item B a gente vai estar usando a lei de Gauss para estar calculando esse fluxo. Então, pela lei de Gauss, e como o nosso problema ele tem simetria esférica, né? Então a gente toma vantagem da simetria, usa uma superfície gaussiana também esférica, o campo aí gerado devido a essa esfera condutora, a gente já discutiu bastante nas videoaulas conteúdo, é radial, é um campo radial. Então, estou esquematizando aqui. Então, temos aí, novamente, nossa esfera condutora de raio Rzinho e densidade superficial sigma. E tomando vantagem da simetria do problema, estamos utilizando a superfície gaussiana, essa superfície S, também esférica, tá certo? E aí, com isso, nós podemos determinar, se quiséssemos determinar, o campo num ponto interno ou externo, essa esfera condutora. No caso, a questão pede o fluxo, né? Então, pela lei de Gauss, a gente sabe que o fluxo é a integral do caminho fechado dessa superfície S, né? Superfície gaussiana, de E escalada A, que é equivalente que isso é igual a carga envolvida dividido por ε0, tá certo? Então, aqui eu vou estar mostrando para vocês, trabalhando um pouquinho mais com essa fórmula, pelo fato de que a carga envolvida aí ela é dada pela integral da densidade de carga superficial vezes o elemento de área dA. Mas a gente poderia já diretamente dessa expressão aqui
já calcular o fluxo tendo em mãos o valor da carga do item anterior. Eu vou mostrar isso no final, mas inicialmente vamos trabalhar um pouquinho essa relação, como eu falei, essa carga envolvida. Como temos uma densidade de carga superficial, então isso vai ser integral de sigma dA, e esse sigma pode sair da integral, vai ter só a integral de dA, que vai dar próprio o A, tá aqui, então sigma A sobre ε0. Então, destacando, né, então temos aí o nosso fluxo, que é sigma A sobre ε0, onde o A é o 4π r ao quadrado. Então, a gente tem então o fluxo de o sigma dado na questão, o ε0 é essa constante, né, 8,85 vezes elevado a menos 12 coulomb ao quadrado dividido por newton vezes metro quadrado. E a área, a questão nos deu o diâmetro, com isso calculamos o raio e com isso podemos calcular a área. Então, veja que, como destacado aqui, eu tenho todos os valores e isso é só fazer essas operações de multiplicação e divisão e encontramos um fluxo de aproximadamente 4,1 vezes elevado a 6 newton vezes metro quadrado dividido por coulomb, tá certo? Então, isso eu fiz utilizando a densidade de carga superficial, tá certo? Mas a gente poderia ter feito de uma forma mais direta, né? Uma vez que nós encontramos a carga no item anterior, então essa carga envolvida vai ser a carga lá do item anterior, tá certo? Então a gente poderia ter só utilizado que o fluxo é igual à carga envolvida dividido por ε0, e essa carga envolvida é o próprio o Q encontrado no item anterior, substituído seu valor encontrado e também encontraríamos o mesmo resultado de 4,1 vezes elevado a 6 newton vezes metro quadrado dividido por coulomb. Então é isso, pessoal, essa é uma questão relativamente tranquila, onde os conhecimentos foram utilizados aqui foram a lei de Gauss e a densidade superficial de carga, tá certo? E é isso, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.